É, é, eu anotei aqui, né? Você falou sobre o espaço, você falou sobre o personagem, você falou sobre o texto, você falou sobre as suas sensações e você falou sobre isso num teatro. Eu vou tentar desmembrar, assim. Aliás, seguir os tópicos, né? da coisa. É, esse trabalho, começando a responder pela intenção dele, né? Esse trabalho eu fiz durante uma residência artística que era de teatro, mas era uma residência artística online, né? Durante a pandemia e tal. Então, a ideia do teatro digital para mim foi uma coisa muito. Eu fiquei assim reflexiva, como todos nós ficamos naquele período, né? Aquele desespero de achar que agora o teatro ia ter que ser só assim, sem a presença. E aí eu comecei a imaginar essa experiência cênica mesmo no enquadramento da tela, né? O quadrado. Isso que você vê desse quadrado preto são as mesmas leis do universo lá fora, apesar de ser um retângulo, mas enfim, tem uma questão aí sobre composição e tal. Então, dando esse contexto assim de quando a obra foi feita. E eu tinha acabado de terminar uma outra residência que foi de pintura, que foi onde eu desenvolvi a técnica que compõe grande parte das imagens que você falou das ilustrações, né? São pinturas que eu criei em vidro e é uma técnica que eu tenho desenvolvido, que o vidro é uma matéria para mim, né? A máscara de vidro, a transparência do vidro como um suporte, como um papel, isso tudo também aí, essa coisa do strass, né, da máscara de strass. E aí a concomitância dessas residências me colocaram muito em xeque, assim, o que é o meu discurso artístico, sabe? Qual que é a minha linguagem? Eu uso teatro, eu uso as artes plásticas para falar o quê, né? Para falar de onde? Falar sobre que universo, que recorte. E aí é isso, assim, quando você fala desse espaço em que os sonhos são criados, é nesse âmbito da criação mesmo, do artista criador, né? Essas pinturas, por exemplo, que aparecem, essa série, ela foi criada na seguinte perspectiva. Eu encontrei fotos quando eu estava fazendo uma busca de fotos familiares, e aí eu encontrei. Quando eu percebi, eu tinha na minha mão uma foto minha e da minha filha Teresa quando ela nasceu, uma foto minha e da minha mãe quando eu nasci, uma foto assim, ou seja, mãe com um bebê no colo, a Teresa bebê no meu colo, minha mãe e eu bebê no colo dela, uma foto da minha avó carregando a minha mãe no colo e grávida da minha tia, uma outra foto da minha bisavó com a minha avó bebê no colo, ou seja, uma foto bem antiga, e encontrei a minha tataravó com um bebê no colo. E aí quando eu vi essas imagens, assim, eu fiquei muito... Eu falei, não, que doido. E aí eu comecei a criar essa técnica de pintura em vidro, que tem, por sua vez, um dispositivo que o vidro, ele não é uma superfície que absorve, né? Então, quando eu deposito a tinta, né, passo a tinta no vidro e jogo solvente, a tinta tem uma possibilidade de performar na superfície do vidro. Então, ela para de ser passiva do meu desejo né, de movimento e passa a me propor movimento. E durante muito tempo, assim, antes mesmo de começar a criar esse trabalho, essa técnica, eu já gostava muito de experimentar isso, assim, essa coisa de jogar tinta na água, na litogravura mesmo, foi onde eu conheci essa mesma tinta, esse mesmo solvente que eu uso hoje no vidro e que eu ficava viajando sobre as narrativas que iam surgindo, as formas que eu ia vendo, as coisas que iam acontecendo. De repente eu intencionalmente botava a tinta lá para criar um rosto, mas aí eu começo a ver pequenas situações que eu vou fazendo um frame delas. Então eu deixo de usar a tinta como algo tão
como ferramenta, como meu uso, para ser com quem eu dialogo, dentro de uma lógica, dentro de uma perspectiva de um ensaio de teatro, de uma improvisação. Então, a tinta está lá performando, percorrendo, e eu, no olhar de fora, vou trazendo, né, a composição, vou pontuando, não, um pouco mais para cá, um pouco menos para cá e tal, mas é um diálogo entre a tinta e o material. E como tema dessa maneira de percorrer o espaço para criar que tipo de imagem? Para criar as imagens das minhas ancestrais, das mulheres com bebês no colo e na linha direta da mitocôndria, desde a minha tataravó até eu. E eu tenho uma questão de identidade, assim, que me pega de formas muito diferentes há muito tempo, que é sobre os meus olhos puxados, né? Eles não são orientais, eles são indígenas. Só que eu não sei muito também, porque, né, sou uma mulher branca, socialmente branca para todos os efeitos. O fato de eu ter olho puxado nunca foi assim, tirando o fetiche do exótico, que já é um traço péssimo, colonial, machista, patriarcal, mas eu nunca tive portas fechadas por causa disso, mas ao mesmo tempo nunca me senti com cara de ninguém, nunca me, sabe, acho curiosíssimo quando alguém fala, você parece uma pessoa fisicamente falando, porque eu não sei com quem sabe? Mas a Teresa também tem olhos puxados, a minha tia também tem olhos puxados. E aí ela me contou sobre. Aí ela começou a me contar sobre quem na família tinha olhos puxados e tal, não sei o quê. Então, assim, essa conversa, esse tópico ele ainda evolui. E eu vou chegar lá. Dentro, né, do vídeo, daquelas imagens, são esse princípio. Então, eu venho dessa gente. E aí tem um outro ponto sobre o teatro, né? Sobre a arte, que eu acho que é sobre a criação. Eu fico me imaginando, assim, um momento em que a gente, o ser humano, parou de ser passivo no que o mundo o mostrava e passou a querer criar explicação. E a explicação pelo viés da caracterização de sentimentos próprios, humanos, para aquilo que está acontecendo. Então, um sol que levanta uma divindade, o divino tem lá a sua figura, sua forma e figura humana, ou é um outro animal, enfim, mas o que eu quero dizer é a habilidade, o princípio em que a gente começou a querer dizer um para o outro, com o corpo, com a voz, com o gesto, onde que nós estamos, o que está acontecendo. E pensando como artista, pensando nessa ancestralidade que independe de localização geográfica, é uma ancestralidade de uma característica comum, uma característica humana, que é o desejo de comunicar através da voz, do corpo, dos gestos, da pintura, da escultura, enfim, traduzir o sentimento do mundo, que, né, você vê um raio caindo numa terra, ela pega fogo, e aí você fica pensando, e aí você vai dizer isso para a pessoa que está do lado que não viu. Você não vai dizer, foi uma descarga elétrica por nuvens que descaíram e em contato com a madeira seca provoca uma hipertropia, e, sabe? Não é por aí. Então, eu sinto que eu venho parte dessa gente. E como que a gente passa a parar de ser passivo ao que acontece no mundo, ao nosso entorno, e começa a dar significado para ele? Quando a gente começa a ter noção do tempo, né? Imagino eu que quando éramos coletores, nômades, a gente não tinha permanência num lugar para perceber como o sol muda de acordo com a época do ano e a temperatura. E isso faz com que, sei lá, tenha névoa, sabe, tantas coisas. Então, a repetição, né? A percepção do tempo passando ciclicamente em espiral faz com que a gente possa juntar 2 mais 2 e atribuir o significado que a gente quer atribuir. Nossa, eu tô falando muito, mas é isso aí, vamos embora. Eu tô criando uma exposição nova agora, dentro dessa mesma técnica de pintura in vitro. E a perspectiva, né, a promessa a justificativa que eu dei no projeto para ele ser financiado é que eu iria partir de autorretratos para poder criar
para eu poder criar uma série, não sei de quantas obras, com essa técnica da pintura em vidro. E a pintura em vidro, que você viu lá, das ilustrações, ela tem uma coisa turva, né? Essa série que eu te descrevi, das minhas ancestrais. Você pega a mais antiga, parece um espaço sideral, assim. A forma, ela vai ganhando concretude quando chega na minha avó, minha mãe, e quando era minha, com a Teresa, já é uma fotografia. Então tem um caminho de uso né, da concretude da imagem, assim. Que, por outro lado, a tinta no solvente, no vidro e tal, ela deixa neblinoso, né? Ela deixa... tem uma densidade, assim, tem uma neblina. E aí, lá vai eu começar a criar uma nova exposição. Um processo criativo novo é sempre bem desesperador, né? E aí vem acontecendo as coisas, assim, continuando essa pesquisa das minhas ancestrais, eu cheguei na mãe da minha tataravó, que eu não tenho imagem, que era a mãe dessa última que eu pintei, ou a primeira que eu pintei, na verdade. Para mim, eu venho dela, eu e a Teresa somos as últimas. E aí, a minha tia me contou que o nome dela, dessa que eu não tenho foto, se chamava Maria Rita. E que o nome dela, Maria Rita, era uma referência ao nome indígena dela, que ela teve que mudar quando ela se casou. E aí, na história da minha família, a descrição é que Maria Rita era uma referência a mar e a Ita. O nome dela tinha a ver com a pedra nas profundezas do mar. E aí a ideia de pérola. Isso no interior de São Paulo, Santo Antônio do Pinhal. É o último espaço de território que eu tenho notícia da minha família. Nessa linhagem de a mãe da minha mãe, 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 entendeu? E, portanto, minha e da minha filha. E aí, o nome dela tinha essa referência e tal, e de pérola. Eu não sabia disso quando eu estava em trabalho de parto, indo para o hospital para ganhar a Teresa, que eu não sabia se ia ser menina ou menina. Eu me lembro, eu até tirei uma foto. Eu me lembro de olhar no espelho e vestir pérola e falar, eu tô indo conhecer meu bebê. Aí você começa a falar assim, olha que curioso, coincidências, né? Beleza. E eu tenho, desde o ano passado, eu fiz 2 sessões de medicina de ayahuasca. E muito afim de cavucar e falar assim, de onde que eu venho, quem que eu sou, qual que é a minha ancestralidade, que porra é essa que tá acontecendo aqui? E aí eu tive uma primeira experiência, que foi totalmente ligada à minha relação com a minha filha. E aí, na segunda vez, foi uma vez muito difícil de uso, eu escutei, ou melhor, eu não escutei, eu não me lembro de ouvir, eu me lembro de começar a dizer. Eu comecei a dizer, procura os Guarani do Sul, procura os Guarani do Sul. E aí eu fui comentar isso com uma pessoa que é um grande estudioso dos povos originários no Brasil. E falei, olha, você acredita? Eles me falaram isso, procura os Guarani do Sul. E aí ele virou pra mim e falou assim, olha, tem os Mimbiá. Eu falei, Mimbiá? Vou lá, vou caçar. O nome desse projeto que eu tô fazendo agora, e que foi escrito no ano passado, portanto, da minha cabeça, eu nomeei esse projeto como A Gente é Muita Gente, que isso é uma coisa que eu sempre falo, que eu sempre carrego comigo. E aí, jogo eu Mimbiá no Google, e aí eles descrevem que o significado do nome Mimbiá é muita gente num lugar só. Eu falei, que isso, velho? Que isso?
E onde que estão os Guarani do Sul? Do Paraguai até São Paulo. Falei, gente, será? E aí, o que está acontecendo agora? Eu estou num processo de investigação, já encontrei a certidão de óbito da Maria Rita, mas nela não consta o nome dos pais e tal. E aí, que mais que aconteceu? E eu também agora estou buscando a certidão de batismo dela, na paróquia de Santo Antônio do Pinhal. Fiquei o dia inteiro no WhatsApp esperando que eles me respondam, porque é um povo difícil de contactar. Mas eu tô nessa busca. E aí, cheguei ao momento de encontrar um livro, um PDF, nem consegui achar ainda para comprar, mas um PDF que chama... o nome mesmo não... Como é que chama? Bom, aqui eu não tenho a anotação perto de mim, mas são os textos míticos dos Guarani Mimbiá. Como assim? É um livro escrito em espanhol, de 1959, de um paraguaio que se dedicou à cultura Guarani Mimbiá. E ele escreveu um livro que é explicando, através das orações, dos cantos, né, dos rituais, o significado da cosmologia do povo Mimbiá. Ou seja, através desses textos que eu estou lendo em espanhol e em guarani, eu descubro a origem do mundo, do espaço, do planeta, do universo, de acordo com a cultura Mimbiá. E aí eu começo a encontrar muitas coisas. Eu começo a encontrar sobre o passarinho, e a Teresa me chama de... Eu chamo a Teresa de passarinho porque minha mãe me chama de passarinho. Fala sobre a mudança das estações, quando a marca da mudança de estação foi quando um ipê surgiu. E quando eu estava grávida, eu plantei 2 ipês, justamente porque eu não sabia se era menino ou menina, e aí plantei 2. E é isso, a gente é muita gente, né? E aí é isso. Tô nessa viagem dramatúrgica, porque aí eu comecei a me apegar muito nisso, sabe? Antes de começar a pintar alguma coisa na perspectiva do meu autorretrato, eu descobri a maneira que eu tenho de conseguir criar uma exposição, pensando que é uma experiência de que um público vai entrar na galeria e vai ver aquilo tudo sendo contado, né? Então tem um amarro dramatúrgico, o amarrar dramatúrgico disso me ajuda, porque eu não quero ficar sendo pedante de olha, os Guarani do Sul, e não sei o quê, como se eu quisesse afirmar, sabe? Enfim, não estou convocando aqui então eu sou indígena. Não, é só a ficção da realidade, ela é muito interessante, porque na verdade tudo que eu estou te contando é verdade que aconteceu, sabe? E então eu estou nesse momento de encantamento mesmo por esse livro, que é assim, eu leio um pedaço, aí eu volto nele, aí eu escrevo sobre, aí você, né? Enfim. Mas a ideia de ter esse lugar desse princípio, que eu só imagino como deveria ser, explicado pela perspectiva de um povo que, ao que tudo indica, na linhagem da minha mitocôndria, é de onde eu venho, é muito legal. É muito legal. E dá vontade até de fazer teatro disso. Dá vontade. Então, assim, estou nesse processo dramatúrgico, mas nesse momento com a finalidade de criar uma exposição de obras de arte, né? Objetos visuais ainda. Mas é uma continuidade narrativa desse vídeo que você viu. É isso, gato. Desculpa aí. Desculpa nada. É isso. Estamos conversando.